Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Ribeirão Preto registra média de 700 infrações de trânsito por dia. Mega operação contra o PCC tem alvos em Ribeirão Preto. Fórum das entidades de Ribeirão Preto é reaberto. Obras de restauração da Catedral aguardam liberação oficial para início. Revide. Nos 5 primeiros meses de 2025, Ribeirão Preto registrou 111 mil infrações de trânsito, uma média de 741 por dia, segundo a RPMob. O número representa queda de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram aplicadas 143 mil multas. As 5 principais infrações somam 68 mil autuações, o equivalente a 61% do total, com potencial de arrecadação de 13 milhões de reais. O excesso de velocidade em até 20% lidera a lista, com 27 mil ocorrências, seguido por estacionamento irregular, avanço de sinal vermelho, falta de cinto de segurança e uso de celular ao volante. A Marechal Costa e Silva foi a via com mais registros, com 9.500, à frente das avenidas Tomás Alberto Waterly, Luiz Galvão César, Presidente Vargas e Leão 13. Em 2024, o município contabilizou 310 mil multas, alta de 67% em relação a 2023. Desde setembro do ano passado, motoristas que aderirem ao sistema de notificação eletrônica podem obter desconto de até 40% no pagamento das penalidades. Bom, Murilo, isso na verdade é uma indústria, né? Uma indústria da multa, porque quando fala assim excesso de velocidade, eles colocam para você andar a 70, por exemplo, numa avenida como a Maurílio Biagi, que é impossível você andar a 70 ali, né? Um tráfego forte, pesado. E aí, se às vezes você está andando a 70 e 10%, né? Que seria 77, você chegou no 80, já ferrou, né? Você já está em alta velocidade. Então, mas e aí? E o resto? Essa é uma situação. E as pessoas dirigindo em celular, fazendo conversão em lugar proibido, dirigindo de uma forma agressiva e violenta no trânsito. A história, por exemplo, do celular é impressionante, né? Às vezes você está andando e aí você vê que o carro parou, aí aquele minutinho que o carro, segundos que o carro parou, o cara já está no celular e aí o carro da frente anda e ele fica ali no celular. Assim, até mesmo essa questão da velocidade, né? Assim, não dá para uma pessoa andar 80 por hora numa avenida, mesmo que seja uma avenida expressa e tal. É uma velocidade muito alta para uma zona urbana, porque todo momento pode surgir alguém, né? Isso vale para as rodovias. Eu, assim, apesar das pessoas falarem da indústria da multa, eu que sou há uns 5 anos que não tomo nenhuma multa, eu acho que o que falta das pessoas é ter um pouco de medo do trânsito, assim, dessas pessoas, por exemplo, que pegam o celular para dirigir. É um negócio assim incompreensível, porque todo mundo sabe que no trânsito 1 segundo, 2 segundos de distração, você pode se envolver num acidente grave, né? Então as pessoas, eu acho que deviam ter mais medo, né? E saber que está aumentando o número de carros, né? Então a gente tem visto cada coisa por aí. Eu acho que tem que todo mundo dar uma diminuída, e o trânsito ele acaba até refletindo um pouco da violência da sociedade que a gente tem hoje, né? Que as pessoas dirigem assim muito de uma forma agressiva. Todo mundo teria que dar uma diminuída aí na intensidade. Revide. Postos de combustíveis e até contratos com órgãos públicos em Ribeirão Preto estão na mira da mega operação contra o PCC realizada pela Polícia Federal. O escritório no Jardim Paulista é investigado por suspeita de lavar 47 bilhões no esquema bilionário que investiga fraude e lavagem de dinheiro em vários setores de combustível comandados por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. As investigações apontam que, além da lavagem de dinheiro do crime organizado, o esquema também gerava grandes lucros na cadeia de combustível. Para viabilizar isso, centenas de empresas eram abertas para ocultar a origem e o destino dos recursos.
A Polícia Federal identificou que as transações eram realizadas por fintechs, em vez de bancos tradicionais, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores ligados ao PCC. As fintechs exploravam brechas na regulamentação, o que permitia que o dinheiro ilícito do esquema nos postos de combustíveis fosse integrado ao sistema financeiro. Uma das brechas era a ausência de uma maior fiscalização nas transações via Pix. Uma das fintechs investigadas pela Polícia Federal foi a BK Bank. De acordo com os dados do Portal da Transparência, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2025, o BK Bank recebeu 3 milhões da Prefeitura de Ribeirão Preto em pagamentos relacionados a contratos. Já na RP Mob, responsável pelo gerenciamento do trânsito e transporte, o BK Bank foi credenciado em março de 2023, após chamamento público para fornecer máquinas de cartão usadas no pagamento de estadia e guincho de veículos apreendidos. O contrato foi prorrogado em 2024. Segundo a empresa municipal, todas as transações ocorreram dentro da legalidade. A RP Mob reforçou que não é alvo de investigação e que seguirá adotando medidas para assegurar a transparência. Em nota, o BK Bank afirmou estar regularizado junto ao Banco Central e agir dentro da legalidade e colaborar com as apurações. Pois é, eu acho que tem uma coisa interessante sobre essa mega operação aí do PCC, é que eu acho que as pessoas acabaram subestimando as autoridades, o poder de organização desse grupo criminoso, né, que é o PCC. Eles são muito organizados, são muito inteligentes, porque assim, alguém comandar uma operação, essas operações com essa quantidade de dinheiro, eles falaram, né, 47 bilhões para cá, 50 bilhões para lá, fala assim, o governo está correndo atrás de 50 bilhões e os caras movimentam 50 bilhões das suas contas. É um negócio assim assustador, né? Pois é, e a outra coisa que chamou a atenção é que Ribeirão Preto aí é uma das capitais, né, do crime organizado, que várias operações que estão sucedendo no país, né, tem mandados, né, e tem ações da Polícia Federal, da Polícia Civil sendo cumpridos em Ribeirão Preto, né? Então mostra realmente que o crime está presente em todo o país, que está muito às vezes enfronhado na administração pública e nos serviços federais, e que realmente, né, como arrecada muito, precisa montar aí verdadeiros esquemas para lavar esse dinheiro e colocar isso no mercado. Mas a gente também tem que destacar, né, que a resposta das autoridades nos últimos tempos tem sido boa, né? Chega a ter numa semana aí a gente tem visto 2 ou 3 operações da Polícia Federal, né, prendendo pessoas. Vamos dizer que eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando bastante. Revide. O Fórum das Entidades de Ribeirão Preto foi relançado na última semana na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com a presença de 13 associações da sociedade civil. Entre as primeiras ações, o grupo pretende cobrar a criação de uma lei de transparência municipal, fiscalizar a aplicação de recursos, combater a burocracia e acelerar projetos de desenvolvimento, incluindo a requalificação de áreas degradadas. O Fórum já havia atuado em 2014 e 2015, defendendo pautas como a manutenção de 22 vereadores e o plano de mobilidade urbana. Agora os trabalhos serão organizados em eixos temáticos, como transparência e inovação, com foco em iniciativas como o Sandbox e a modernização do centro. Segundo os representantes, a proposta é atuar em rede, unindo expertise para colaborar com o poder público e impulsionar o desenvolvimento da cidade. Toda ação, né, Murilo, que junta assim, entidades, acho que tem que sempre pensar que o poder público é um ator extremamente importante, né? Se a prefeitura, com as suas secretarias, não estiverem presentes nesses fóruns de discussão, a coisa não anda, né? Porque você pensa, por exemplo, uma história como essa do Centro de Ribeirão. O Centro de Ribeirão precisa de 2 coisas fundamentais, três coisas fundamentais. É a questão da limpeza, a questão da iluminação e a questão da segurança. São coisas que passam pelo poder público. Se a cidade estiver suja, se o centro estiver sujo, inseguro e escuro, as pessoas vão lá, né? E hoje nós tivemos sobre o centro, a gente teve uma notícia de que a história dos banheiros públicos andou para trás, né? Que tiveram a empresa que estava responsável pelos banheiros da Catedral e da Praça 15,
rompeu o contrato por algum problema e os banheiros voltaram a ser fechados novamente. E aí, com relação às entidades, acho que é positivo, né? Toda a organização, claro que se a prefeitura estiver presente é melhor, mas toda a organização que tiver, né, a sociedade civil organizada presente numa associação, é sempre bom para a cidade. Né, o poder público está sempre sujeito a pressões. O caso dos 22 vereadores, né, que esse grupo teve uma intervenção destacada na época, é um exemplo prático, né, de como é possível, né, defender propostas corretas, né, que sejam em benefício para a cidade. E o centro, né, continua aí como um grande desafio para a prefeitura e para a sociedade civil, né, dar jeito nesse centro aí, que é uma luta eterna aqui em Ribeirão Preto que atravessa gerações, né? Mas vamos ver se um dia a gente consegue alguns resultados mais positivos. Revide. A restauração da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto terá início adiado devido aos trâmites legais exigidos para o uso de recursos públicos captados via Lei Rouanet. A Comissão de Preservação e Restauração informou que é necessário apresentar orçamentos de empresas reconhecidas pelo IPHAN e aguardar parecer técnico do Ministério da Cultura, etapa que garante transparência, mas retarda o processo. Desde 2024, a campanha Salve a Catedral arrecadou 1,2 milhão pela Lei Rouanet e mais 1,6 milhão em doações da comunidade, valores que permitem iniciar as fundações e obras no telhado, orçadas em 2,8 milhões. O custo total da revitalização é estimado em 14 milhões. O padre Francisco Moza reforça a urgência das intervenções, já que a catedral enfrenta deterioração há mais de uma década, mas pede compreensão diante da burocracia. Para o presidente da comissão, Renato Aguiar, o apoio social continua sendo essencial para avançar no projeto, considerado decisivo para preservar o patrimônio histórico e espiritual da cidade. A gente que está participando bem próximo desse projeto, né, Murilo? A gente fica muito agoniado de ver o quanto que é burocrático, né? A gente entende que precisa ter todos esses mecanismos, né, para 3 orçamentos, cada orçamento, o orçamento escolhido, né, com menor preço, com qualificação técnica, depois vai para o Ministério avalia item por item, para ver se está tudo ok, aí volta, faz diligência, pergunta, mas por que isso está assim? Aí volta a resposta, aí eles avaliam de novo. Aí não é um olhar assim criterioso do começo ao fim, volta, aí depois que está tudo pronto, vai para o IPHAN, aí o IPHAN dá outra analisada, volta fazendo diligência, aí depois vai para o... Enfim, todo um processo muito lento, muito demorado, mas que, enfim, é preferível que seja assim e que na hora que começar, na hora que autorizar, autoriza tudo, né? Então a gente vai precisar a cada momento voltar lá para pedir essa autorização, porque o projeto já foi aprovado pela Rouanet, agora estamos nessa fase da aprovação dos orçamentos. Pois é, a gente sabe, né, que é bastante demorado, mas enfim, acho que todo mundo vai entender que é um processo, né, que a administração pública tem para garantir, né, a boa, correta aplicação dos recursos, né? É um pouco burocrático demais, a gente gostaria que fosse mais rápido, mas também todo mundo de uma certa forma sabia, né, e sabe que o restauro da catedral é uma obra de médio e longo prazo, com certeza, né? São várias etapas a serem cumpridas. Quando você começa uma obra também surgem outros problemas que acabam sempre demorando um pouco mais. O importante é que a campanha nessa largada aí já arrecadou aí cerca de 20% dos recursos necessários, né? E agora é só uma questão de tempo para que as obras comecem e que na medida que as obras começarem as pessoas vão poder ver e a cidade vai poder até ter uma mobilização maior aí para conseguir concluir com sucesso essa reforma. Revide. E agora o Paulo Apolinário vai nos contar os principais destaques da Revide desta semana que circula na versão digital. Olá Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide Digital desta semana, falamos sobre os excessos no trânsito de Ribeirão Preto,
Por dia são aplicadas cerca de 760 multas na cidade, uma a cada 2 minutos. Já na entrevista da semana, falamos com o diretor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Nuno Coelho, que discutiu a fundo o combate à adultização infantil. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Bom, por hoje ficamos por aqui. Agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.